Olá, e tem estreia por aqui, viu? Muito obrigada pela sua companhia. Sejam todos muito bem-vindos. GCD Saúde começando, um espaço especial dedicado, então, para a gente falar de autocuidado, de bem-estar, de estilo de vida, de prevenção, enfim, uma série de assuntos que impactam na sua vida. E a gente conversa hoje sobre implantes dentários. Vamos ao seguinte. A gente conversa com o Dr. Fábio Sonal Makiyama, que vai trazer essas informações para a gente. Doutor, quando acontece a perda de um dente, existe essa indicação de se restaurar logo, de fazer esse reparo logo, porque esse dente ausente, ele não é só a questão estética, né? Não causa só um desconforto estético para essa pessoa, para esse paciente, né? Vamos trazer um pouquinho dessa informação para a gente, por favor. Exatamente, né, Cris? É uma situação que as pessoas acham que a perda de um dente vai causar, não vai causar nenhum tipo de problema para a pessoa, né? E muito pelo contrário. A perda de um dente pode causar muito problema. Então, assim, antes mesmo de ter esse problema, eu costumo falar para meus pacientes irem muito para as visitas de rotina, que hoje virou um hábito muito legal, né? Que as pessoas estão entendendo que é necessário, mas ainda não está perto do ideal. Então, isso começa lá com os pais tendo a consciência de Pequenininho, levar né? os filhos, incentivando mesmo, levando os filhos para fazerem essa prevenção, porque é importante, né? Para eles irem acostumando, para a gente não encontrar aquela situação da criança, né? Ficar desconfortável na hora de uma consulta. Por quê? Nesse período, a gente tem aquela troca dos dentes ali, né? Então começa ali nos 8 até os 12, e ali começa a entrar alguns dentes permanentes já. E infelizmente hoje ainda acontece a perda desses dentes, né? Muitas crianças perdem esses dentes nesse período, por descuido, descuido da criança, descuido dos pais, uma alimentação incorreta, mas basicamente qualquer tipo de problema a gente evita com a higienização, né? Então aí já começa um cuidado legal que as pessoas têm que ter com os dentes. Não ficar falando para as crianças, por exemplo, se você não escovar o dente, eu vou te levar no dentista com uma forma punitiva. Isso acontece muito, Ainda é né? comum, é? Sim, muito, muito. E as crianças já chegam receosas para tratar, né? E hoje não, a gente tem técnicas que ajudam bastante para cuidar desses dentes. Então ali já começa a situação da perda dos dentes. Então quando você perde um dente nessa fase, os outros dentes começam já a nascer, erupcionar numa situação totalmente fora. Então você tem uma perda precoce do dente, já pode ocasionar um desequilíbrio na mordida na criança, então desde criança. Então, se você começa a morder errado com a ausência de um dente, ou seja, a perda de um dente pode causar o quê? Giroversão do dente, o dente pode inclinar, o dente também pode, né, o dente antagonista pode descer para aquela posição e começa a causar diversas disfunções que às vezes podem ser até irreversíveis, né? Então a pessoa perde aquele dente na fase de adolescência e vai levando até a fase adulta. Uhum. Pense-se aí a falta de um ou dois dentes durante 10 anos. A pessoa às vezes chega pra gente querendo, eu quero colocar um implante agora. Não tem espaço, não tem como Olha. colocar. Uhum. Aí tem que ir para um tratamento de aparelho, abrir o espaço. E a gente não tá nem falando de estética, né? A gente tá falando de função. Então, tudo isso aí pode ocasionar a perda de um dente, sim. Pode causar tudo isso, seja numa fase de pré-adolescência, seja numa fase de adolescência e numa fase adulta, né? Então, muito dos problemas, quando a pessoa tem esse problema de mordida, de mastigação, a gente tem que estar solucionando, em muitos casos, por exemplo, com aparelho, não é uma situação de implante. Para aí sim preparar, condicionar, então são tratamentos que demoram Inicia com um 3. procedimento anterior para conseguir chegar no implante. Claro, para ter o espaço certinho ali, né, para a gente conseguir colocar aquele implante, ter um dente depois, a reprodução dele de uma maneira natural, de uma maneira eficaz. Então isso aí é importante, né? A pessoa ter essa consciência de que se tem algum problema, já procurar um profissional, já tentar resolver da melhor forma possível para evitar esse tipo de problema a longo prazo. E a falta do dente a gente associa, claro, né, óbvio, com a mastigação, né, a condição da mastigação acabar afetada. Mas tem a questão da fala, tem a questão dos lábios, tem uma Sim. série de fatores também, Exatamente, né, doutor? né? A perda de dentes, por exemplo, a pessoa que perde, por exemplo, toda a arcada superior, você perde toda a rigidez da musculatura ali, porque o dente que dá sustentação no lábio, então, por exemplo, as mulheres não conseguem passar um batom, Uhum. né? Às vezes as pessoas optam por usar uma prótese móvel,
aquela famosa dentadura, que ajuda, mas não vai estar estabelecendo aquela mordida 100%, porque se a arcada antagonista está toda completa, toda bem cuidada, e acontece, tá? Não vai estar tendo aquela mastigação efetiva 100%. Então a fixação dos dentes é uma opção? Ajuda muito, ajuda, mas ainda não é o ideal, né? Mas melhora. A pessoa que está com nada e fixa os dentes, seja a dentadura inteira, com certeza vai ter uma condição de melhora. Então a mastigação, às vezes as pessoas perdem 2 dentes em cima e deixam os 2 embaixo, perdem 2 dentes embaixo e em cima acaba deixando com uma arcada completa. Ali, vamos dizer assim, o apoio necessário para mastigação está tudo perdido. Uhum. Porque o apoio embaixo que seria, ele não tem, está ausente, e aqueles dentes em cima vão estar sem função nenhuma na boca. E aí o que acontece? A pessoa começa a distribuir a mordida aonde tem um apoio, e começa a vir para os dentes da frente, os antagonistas, os anteriores, onde o papel deles não é dar essa sustentação nessa mordida, né, fazer a trituração do alimento. Os dentes anteriores são mais para corte de alimento. Então, Tá usando de forma errada, né? Exatamente. Tá mastigando, tá mordendo? Tá. Mas a longo prazo os dentes acabam ficando desgastados. Sabe quando o dente acaba ficando até só um pedacinho aparecendo? Então, na maioria dos casos acontece isso, associado a um bruxismo que vem, né, em decorrência dessa disfunção. Então, são várias situações que acabam acontecendo. A boca é muito dinâmica. Que acabam acontecendo, que acabam prejudicando, né, a saúde e o bem-estar aí. Então, o que a gente tem de mais moderno, de mais efetivo hoje para recuperar um dente perdido é o implante, é isso? Claro, né? Hoje a função do implante e vamos dizer assim, a compatibilidade dos dentes que são utilizados, né, que são os dentes de porcelana para repor, proporcionam uma dureza, uma fixação parecida com um dente, uma rigidez, uma fixação parecida com um dente natural, né? Então, a situação de você perder um dente e logo recuperar ele o quanto antes, aí vai uma ressalvazinha que a gente conversou na questão da criança, da pré-adolescência. Infelizmente, o implante só pode ser colocado quando a formação óssea estiver toda ocorrida, tá? Então, assim, acontece isso ali pelos 16 a 18 anos, dependendo da pessoa ali, do adolescente e do adulto. Então, ali, o cuidado com as crianças é mais importante ainda, porque se a criança perde um dente aos 12, vai ter que esperar todo esse período, entendeu? Uhum. Então, assim, mais um implante hoje veio para ajudar e muito, tá? A gente conseguir restabilizar essa mastigação. É importante as pessoas entenderem que não deixa de ser uma prótese, né? Então, às vezes exige uma manutenção, exige, então, a colocação da prótese, às vezes exige um período de adaptação, principalmente nos casos das pessoas que colocam aquelas próteses protocolos, que é uma dentadura toda fixada sobre a boca, né? A pessoa substitui aquela dentadura que às vezes não consegue nem usar por uma prótese unida toda sobre a base da gengiva ali óssea, e vocês restabelecem toda a mastigação. A pessoa volta com uma mastigação muito legal. Então, é uma situação que é importante. E às vezes chegam pessoas ali que estão há 30 anos sem usar uma prótese. Nossa. Não conseguem mastigar. Imagine como aquele alimento entra no sistema digestivo, ao invés de estar todo triturado, não, ele entra em pedaços, em blocos. Aí o que acontece? Acaba tendo problema gastrointestinal, então acaba tendo... Absorção de nutrientes, né? Tudo. Então interfere. Aí começa a dar problema de diabetes, começa a dar problema, né, de úlceras, gastrites, então acontece bastante. Então, dente que não foi cuidado. Exatamente, né? Então é uma situação, lógico, uma situação de um dente, se a boca inteira tá ali, vai quebrar o galho ali, mas o próprio organismo vai tentar compensar. Mas a perda de uma quantidade considerável ali, não tem um X porque depende muito da mordida, com certeza vai interferir. Aí aquele paciente que chega ali com um dente, outro ausente, né, doutor? Ele tem que chegar até o senhor e às vezes passar por uma série de outros exames, de outros tratamentos para chegar até o ponto de fazer o implante, né? Exatamente, né? Porque às vezes chegam casos de pacientes que estão assim, ó, sem 2, 3 dentes. Mas você vê, tem dentes que estão precisando fazer, a boca está precisando fazer uma profilaxia, tem dentes que precisam fazer restaurações, tem dentes que precisam fazer tratamento de canal. Então, assim, e tem pacientes que precisam colocar o aparelho para conseguir o espaço necessário para colocar o dente. Então, assim, a odontologia hoje é muito, eu costumo falar, ela é multidisciplinar, ela envolve várias especialidades, assim como a parte eu digo, a área da saúde em geral exige, e a boca não é diferente. Então, apesar de ser um organismo ali pequeno, um órgão pequeno,
exigem várias especialidades em cima dele. Então, um tratamento de canal é um tratamento totalmente diferente de um tratamento de restauração ou de uma aplicação de um selante, né? Então, uma aplicação de flúor. Então, cada situação exige um setor, né, da odontologia para estar resolvendo. Então, ela é multidisciplinar. Então, hoje também é importante a gente contar com uma equipe muito legal, né, do lado. E ali a gente tem ali na Oral Unique, a gente tem todo tipo de especialidade. Então a gente trabalha muito com implante, mas geralmente essas pessoas que já estão com a boca um pouco mais debilitada vão precisar, na maioria dos casos, né, quando passa por avaliação, estão precisando de fazer mais alguma coisa. Então às vezes a procura do implante é necessária, é importante, mas às vezes as pessoas não sabem que tem um problema. Dá start para todo um tratamento. Exatamente. Então a pessoa vai levando para chegando a um extremo, vai sentir uma dor, aí quando vê essa dor, talvez o dente já está perdido, mas é importante, por isso, né, sempre enfatizar esse acompanhamento com o profissional. E aí o senhor vai ter toda essa equipe disponível lá para fazer esse atendimento? Nós temos todos, né? Todo tipo de tratamento a gente realiza na clínica, então é importante a gente estar. E isso facilita muito a vida do paciente, né? É isso que é muito legal. Os pacientes muito paciente procura a gente, porque a gente consegue oferecer tudo num lugar só para o paciente, né? Então o paciente precisou de um tratamento de canal, a gente tem a doutora Fernanda, minha sócia lá, que está fazendo o canal. Precisa fazer as cirurgias mais avançadas, a gente tem os meus sócios especialistas lá, então na parte de implante e reabilitação. Então assim, é uma coisa que a gente tem que ter para oferecer para o paciente. É uma dúvida minha, dá para sair com o dente já fixado depois de iniciado assim, o processo? Em muitos casos a gente consegue, tá? Tudo depende, por exemplo, aí falando mais diretamente no implante, né? Hoje se conversa muito com aquela carga imediata de 72 horas, a reabilitação. Tudo depende da condição óssea, tá? O paciente, por exemplo, que perdeu há muito tempo os dentes, a possibilidade dele fazer essa reabilitação imediata já é mais reduzida, tá? Porque com a perda do dente, consequentemente, a gente tem a perda de gengiva e osso na região onde foi perdido o dente. Se for perdida a boca inteira, os dentes do dente inteiro, a boca inteira tem a necessidade de reconstrução. Então a gente tem tratamentos que variam aí de 72 horas até 12 meses de tratamento, dependendo, né? Então aqueles pacientes que perderam os dentes há muito tempo e precisam repor essa parte óssea, tem como resolver? Tem, mas exige um período de recuperação um pouco maior. Mas em muitos casos, por exemplo, de perda imediata de dente, a gente consegue reabilitar, né, imediatamente ou em 72 horas. Também, pacientes que estão... Também existem situações que os pacientes perderam os dentes há muito tempo. Vai me perguntar, eu que perdi há muito tempo, mas eu consegui fazer a cargmet. Se está com a condição óssea legal para receber isso, e isso a gente vai definir através dos exames que existem, raio-x, tomografia, não é uma coisa aleatória também que é feita, né? É importante a gente enfatizar. Ali a gente vai decidir se dá para fazer. Então, com certeza, em muitos casos a gente já consegue reabilitar assim de forma imediata, e tem próteses que exigem um pouquinho mais de trabalho, mas em 72 horas geralmente a gente consegue reabilitar esses dentes. Principal causa para perda do dente é mesmo falta de cuidado? Infelizmente sim. Infelizmente ainda é. As pessoas estão... eu acho assim, essa parte estética da odontologia que está chegando hoje também, forte, que vai entrar numa outra área ali de clareamento, harmonização facial, lentes de contato, né? Agora, essas famosas lentes de contato ajudaram muito as pessoas virem e tomarem um cuidado maior, tá? Eu acho que isso aí foi um fator positivo, porque as pessoas que utilizam desse tipo de tratamento vão procurar ter um cuidado maior. E vão estar mais próximos do profissional. Vão estar mais próximos, exatamente. Então acaba criando uma conscientização meio que em consequência dessa situação. Mas e as crianças? Aí as crianças, infelizmente, é os pais que têm que ter essa consciência, né? Mas porque uma criança também não pode fazer um tratamento desse. Às vezes tem crianças que vêm com dente manchado, essas coisas, e as pessoas, causado por medicação, por trauma, e às vezes os pais já procuram ali, 12 anos, tá com o dentinho ali, já tá entrando numa fase de pré-adolescência, quer colocar lente. Não pode. Quero colocar implante, não pode. Mas isso aí veio para ajudar bastante. As pessoas se cuidarem melhor para a gente conseguir ter um resultado a longo prazo, porque tem que ter um cuidado, infelizmente, não deixa de ser uma prótese, não tem que, por exemplo, o caso de prótese sobre implante com lente, a pessoa tem que ter um cuidado de higienização como se fosse uma situação de dente natural, né? Vai durar quanto tempo? Depende proporcional ao quanto o paciente vai cuidar de uma forma correta, né, conforme a orientação do profissional, orientar ele. Primeira visita ao dentista deve acontecer em que momento? Eu costumo, logo quando os primeiros dentinhos já começam a nascer, aparecer, né? É uma pediatra, é importante ter esse acompanhamento, a consciência dos pais, né? Aí,
Muito pai chega, por exemplo, fala para mim, nos 8 anos, 7 anos ali, onde a criança começa já, mas eu já ensinei. Não, não adianta, tem que estar em cima. Mas eu falo. Não, tem que pegar e escovar o dente da criança mesmo, né? Tem 3 higienizações básicas, deixa ele fazer 2. A do final do dia, que é a mais importante na minha opinião, ajuda ele a fazer, entendeu? Então tem que ter essa orientação, mas a partir do momento que esses dentes nascem, e aí não me lembro mais ou menos, faz muito tempo que eu não trabalho nessa área, mas eu não lembro quando o período exato, quando começa a nascer esses dentinhos no recém-nascido, é importante meses, né? Questão de meses, eu acho, né? Eu acho que é importante estar procurando essa orientação aí. E já se ambienta, né? Com o consultório. Claro. É impressionante a diferença das crianças que são adaptadas aí e as crianças que vêm com a gente quando tem um problema. E às vezes vem com um problema e o pai trazendo ele como uma maneira punitiva ainda, tá vendo? Você não cuidou. Então, assim, é importante ter esse condicionamento, né? A criança entender que aquela cadeira, né? Aquele profissional que tá ali cuidando do dente dela, tá ali para ajudar e não para tratar de uma maneira meio punitiva, né? Se a gente leva com frequência ao pediatra, né? A mesma coisa tem que ser com o dentista, com certeza, entendeu? E muitos dentistas hoje que atuam nessa alta de pediatria, trabalham em parceria com os pediatras, né? Isso é legal, né? Hoje a gente a gente também na parte de implante, a gente trabalha muito com os médicos hoje, porque tem muitas doenças que acabam interferindo no tratamento de implante, porque é uma cirurgia. Então, um paciente que tem um problema do coração, não impede de fazer o tratamento? Não impede, mas tem que ter um cuidado maior, uma orientação médica, o paciente diabético, entendeu? Então, tem bastante situações hoje que a área da saúde hoje está andando praticamente tudo junto, né? Uma coisa está dependendo da outra. E na boca não é diferente. Se não cuida de uma coisinha, pode gerar outro problema. Claro, né? Hoje a gente tem problemas de infecções dentárias que causam problema no coração. Né? Aquela pessoa, todo mundo vai acontecer isso? Não. É uma margem pequena, mas a pessoa já tem uma predisposição de um problema no coração. Se uma infecção dentária cai na corrente sanguínea e vai para esse tipo de situação, o paciente pode ter um problema que chama de endocardite bacteriana e pode vir a óbito. Então tem que ter esse cuidado. Geralmente hoje, né, o paciente chega nas clínicas, nos consultórios e tem uma ficha, uma anamnese bem minuciosa para responder, porque é importante resolver isso. Às vezes a pessoa fica focada lá em colocar o dente e omite alguma informação e que acaba interferindo no tratamento. Então, até mesmo um procedimento de implante, de extração, de tratamento de canal, é importante passar como que está a situação de saúde ali. Ótimo, a gente conversa então com o Dr. Fábio Sunal Makiyama, falando então sobre saúde bucal, os cuidados. Para a gente encerrar, doutor, rotina, o que a gente precisa de rotina para manter a nossa saúde bucal? Assim, o acompanhamento, eu peço para os meus pacientes sempre virem de 4 em 4 meses, aqueles pacientes que são mais preguiçosos, que tem mais... E aí vai, né, da pessoa entender, a gente vai realizar os agendamentos e as higienizações básicas, né? Muita gente fala, na correria do dia a dia não dá. Não, dá. Na hora do almoço, no trabalho não volta para casa, dá para levar uma bolsinha, né? 5 minutos higienizar bem higienizadinho, passar o fio dental. Às vezes as pessoas deixam de usar o fio dental, usou o fio dental, escovação. E à noite? À noite, essa higienização de rotina é muito importante. E principalmente, não se alimentar após essa higienização. Quero mais informações, quero visualizar um antes e depois para a colocação de implante, enfim, os tratamentos possíveis. A gente tem redes sociais para consultar, WhatsApp, como é que é? Sim, né? A gente está ali na Avenida Oscar Barcelos, a Oral Unique, está numa fachada bem grande, espelhada ali, onde a gente realiza todo tipo de tratamento, né? As pessoas que têm dúvida, às vezes procuram fazer perguntas via WhatsApp, via ligar e perguntar, é válido. Mas o importante é ir lá, agendar uma avaliação, a gente já recebeu o paciente, hoje na clínica a gente já faz todos os exames, por exemplo, precisou de fazer um raio-x, o paciente não precisa sair, deslocar, a gente já faz na hora lá. Então, assim, as redes sociais Oral Unique Rio do Sul, né, Facebook, Instagram, onde as pessoas podem procurar ali as informações, fazer agendamento,
e nos telefones no 3522-2000, 3522-2000 e no celular WhatsApp 98482-2000, 98482-2000, né? São meios e bem fáceis hoje que as pessoas conseguem realizar agendamento e quem quiser tá convidado, pode vir tirar suas dúvidas comigo. A gente atende de segunda a sábado, então é importante isso enfatizar, né? O sábado é um horário que as pessoas procuram. A gente atende muita gente do Alto Vale, mas também de cidades vizinhas, né? Então é muito legal esse dia onde as pessoas tiram realmente lá, não só esse dia, mas os outros. Mas o sábado é um dia que o pessoal tá mais tranquilo. E Não é muito comum, né, oferecer o sábado. Exatamente. Né? Então é um diferencial que a gente tem também, que as pessoas também procuram, né? Então também a gente tem por conta da demanda que as pessoas necessitam. Né? Então, tá certo, doutor. Muito obrigada, viu, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pelos esclarecimentos. Muito obrigada. Obrigado, né, pelo convite. Espero ter esclarecido um pouco das dúvidas das pessoas. Mas, com certeza, para um tratamento específico, acho que essa avaliação detalhada, pessoalmente, a gente entender cada caso, como é que tá, cada boca é uma boca, tá? Não adianta vir trazer um diagnóstico de um vizinho, de um parente, que isso aí não adianta, tá? É fato. E vir tirar suas dúvidas e realizar esse tratamento conosco, que vai ser um prazer. Muito obrigada. Esse, então, foi o GCD Saúde. Até o nosso próximo episódio. Até mais.